Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos aqui alguns pronunciamentos. Um trata das acusações feitas pela OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e que isso nos deixa um pouco preocupados em razão ao que tem ocorrido aqui no Brasil. Gosto apenas que Vossa Excelência faça o registro desse pronunciamento. Esse outro nós tratamos aqui da seca, que continua arrasando ainda o semiárido brasileiro, chuvas em alguns setores, mas as dificuldades porque passam os nossos irmãos nordestinos, sertanejos, e aquele sentimento de que vem chuva, de que vão melhorar as coisas. Algumas chuvas já caíram em algumas regiões. Ligou para mim de Parnamirim agora há pouco a Tata, que é lá do sítio Bororó, feliz da vida porque caíram lá alguns milímetros de chuva, que tem que fazer mais barreiros, reservatórios, e a gente vê que o homem do semiárido, ele acompanha, ele se preocupa e ele acha que, se Deus quiser, depois de 4 anos de estiagem grande, vai chover na região. E aproveito, senhor presidente, também para dizer aqui da minha preocupação do que eu vi ontem do ministro da Fazenda do Brasil em contingenciamentos. Contingenciamento é quando a gente não se programa para uma coisa. Eu, quando digo que lá em casa vai ter determinados elementos para alimentação durante o mês, eu o faço com muita responsabilidade. Eu me planejo, eu sei o que tenho, o que ganhei, o que vou receber, para dizer que na minha casa vai ter isso, ou meus filhos vão para tal escola, se for um planejamento de 1 ano. Como é que se faz um planejamento para um orçamento e contingencia-se entre 10% a 70%? Aliás, o governo da presidente Dilma tem mais de 60 milhões de reais para o PAC. E aí ela faz um contingenciamento de 10%, 7 milhões de reais, 7 bilhões. Ela tem 60 e tantos bilhões de reais para o PAC. Contingencia 7 bilhões. Ela tem Ministério da Defesa 15 bilhões. Contingencia 3.500, quer dizer, para o PAC 10%. Para a Defesa 20%. A Fazenda tem 5 bilhões. Dá um contingenciamento aí de 1,5 bilhão. Isso corresponde a 30%. Agora, as emendas parlamentares, e são 600 parlamentares, que se programam com menos de 15, 10, 12 milhões de reais para os seus municípios, destinam recursos para obras importantes, para a saúde principalmente, a metade disso vai para a saúde, educação, todos os setores, e a sua excelência, a presidente, dá um corte de 70%. Isto é um desrespeito ao parlamento brasileiro. Mesmo como deputado durante tanto tempo aqui da base, nunca aceitei nada que venha prejudicar o povo brasileiro através dos seus representantes aqui nesta Casa do Congresso Nacional. Não vou aceitar e quero que a grande maioria da Câmara e do Senado também não aceite esse contingenciamento de 70% das emendas impositivas dos parlamentares brasileiros. Até porque a própria lei de diretrizes orçamentárias, ela não permite que se faça diferença entre o corte dado a determinadas coisas do governo e quando se trata do orçamento impositivo. Então nós temos um orçamento impositivo, X milhões de reais
indicados pelos parlamentares para as suas bases, e aí a gente não pode, de maneira alguma, aceitar que haja um corte de 70%. Eu não sei onde é que a presidente está com o seu conjunto de governo, com o ministro da Fazenda, de não olhar que nós somos importantes para o Brasil e para o seu governo. Obviamente que ninguém vai querer atrapalhar nada do desenvolvimento do país com suas medidas. A gente sempre ajudou aqui. O meu partido, o PSB, se afastou do governo, mas o seu líder maior, o presidente do partido, Eduardo Campos, governador de Pernambuco, aliás, eu até pediria mais um minuto a Vossa Excelência, porque no grande expediente hoje eu vou falar sobre as ações do governo de Pernambuco, do governador Eduardo Campos, durante esses 7 anos. E o governador, como presidente do PSB, disse: olha, nós estamos nos afastando do governo em relação a fazer parte dele na administração, com ministérios, com pessoas, mas que os senhores deputados, as senhoras deputadas, senadores, continuem votando todas as propostas do governo. Obviamente que, se forem boas para o país, ninguém vai votar contra. Então, senhor presidente, quero dizer aqui que estou muito preocupado com esse contingenciamento que vem de 10% do PAC, e no PAC estão as ações do governo para ganhar voto. É ano de eleição, a presidente Dilma quer, obviamente, com o PAC, levar máquinas para os prefeitos, que recebem uma máquina, mas não recebem a manutenção da máquina. É muito bom levar uma máquina para a prefeitura, ou levar, por exemplo, uma creche para um município, 2, 3 milhões de reais, e quem vai manter essa creche? Quem é que vai todos os meses alimentar as crianças, cuidar das crianças dessa creche, se não tem a manutenção? Tem apenas a creche, tem apenas o bem. E aí a gente quer dizer da preocupação desse contingenciamento que sai de 10%, que é do PAC, das suas ações eleitoreiras, para 70% das emendas parlamentares para os seus municípios. Então, dona Dilma, se cuide, que se a senhora já não é bem vista aqui do Parlamento Brasileiro, porque não dá atenção, não dá liberdade aos deputados, talvez até um pouco mais aos senadores, que a gente viu essa semana aqui, e se me der mais um minuto aí, senhor presidente, eu concluo. A gente viu essa semana aqui, para se derrubar um veto de criação de novos municípios, os deputados se organizaram para a derrubada do veto, e os senadores se afastaram para ver se mantinham o veto. Foi que a gente conseguiu, graças a Deus, derrubar a sessão. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não vamos aceitar contingenciamento de 70% das nossas emendas parlamentares. Eu quero ver quem é que vai aqui aceitar e continuar apoiando o governo da presidente Dilma com essas ações. Obrigado, presidente.